boa noite a todos. Estão me ouvindo bem assim? Bem? Então tá ótimo. Que Jesus nos envolva, que a espiritualidade amiga nos abrace e que, como a nossa companheira Rose falou, que a nossa fala possa, chegar aos seus corações de uma forma clara, objetiva. É isso que nós rogamos. Mais uma vez, boa noite a todos, encarnados e desencarnados, os nossos amigos internautas, encarnados e desencarnados também, que com certeza, junto dos nossos irmãos lá, temos outros irmãos. Nós sabemos que nós estamos rodeados por nuvens de testemunhas. Então, onde quer que estejamos, estamos encarnados e desencarnados. É sempre com muita alegria e também com muito nervosismo que estamos aqui, aceitamos o convite da casa. Sempre lembramos que não somos palestrantes, mas apenas realizamos alguns estudos, do Evangelho. Hoje é do Livro dos Espíritos e tem trabalho, viu, gente? São 8 questões. Então, prestem bastante atenção, não durmam. Eu sei que a voz da tia Lucinha é meio baixinha, meio, que convidativa ao sono, mas vamos permanecer atentos. Nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, livro 3º, que fala das leis morais. O capítulo 10, item 9, a lei de liberdade, e hoje nós vamos trabalhar o item específico, fatalidade. Nós vamos iniciar a primeira parte, na outra semana, o outro companheiro dará continuidade a este item. Mas a fatalidade, é uma pergunta muito frequente. Acho que entre todos nós, quem já não fez essa pergunta, já se fez essa pergunta, ou usualmente nós costumamos ouvir esta pergunta: há fatalidade no acontecimento da vida, de nossas vidas? Ou seja, fatalidade no sentido, que nada pode mudar no nosso destino. Alguém já se questionou isso? A fatalidade? Kardec também questionou. Vai ser a primeira pergunta que nós vamos analisar hoje, pergunta 851 de O Livro dos Espíritos. Porém, antes nós vamos falar um pouquinho, sobre 2 correntes filosóficas, ou seja, 2 doutrinas que explicam essas ocorrências com os seres humanos, conosco. Existem 2 correntes: fatalismo e determinismo. Usualmente, nós usamos essas 2 palavras para a mesma coisa, mas não, são 2 correntes distintas. O fatalismo, ela acredita, que os acontecimentos são fixados com antecedência, pelo destino. Antes de nós nascermos, nós já temos um destino. Ela afirma que todas as ocorrências ocorrem com um destino fixo e inexorável. Olha, podia já dizer já permanente, que não muda, mas quis colar aqui, falar bonito, Já viu, Ou seja, ele não é controlado, pela vontade humana. Nós já nascemos, já estamos com o destino traçado, e nada que façamos, vai alterar esse destino. Então, ele não é controlado pelo homem e nem influenciado pela vontade humana. Nós nada podemos fazer em relação a ele. E esse destino determinado, ele é determinado por um poder superior, por Deus. Deus já definiu, toda a nossa vida, todo o nosso roteiro aqui na Terra. E o determinismo, o que ele diz? É o princípio pelo qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetida às leis necessárias e imutáveis, às leis da natureza, lei de causa e efeito. Então, tudo para o determinismo é causalidade. Então, também o sentimento
de liberdade, de livre-arbítrio, não existe, né? Esses dois conceitos, como nós falamos anteriormente, eles costumam ser confundidos, e, às vezes, por hora, nós mesmos aqui vamos falar determinismo, fatalismo, mas nós só queríamos trazer essa ideia que existem duas correntes, né, que acreditam nisso. Existe semelhança entre elas? A maior semelhança entre elas é que nenhuma das duas leva em consideração a liberdade do homem. Nada que nós façamos vai mudar, vai traçar, né, o nosso destino final. E a diferença é que o fatalismo diz que o nosso futuro ele é imutável. O determinismo não. Ou seja, né, pelo fatalismo eu já sei o que vai acontecer comigo. Por determinismo não, depende de algumas causas de lei natural, a causalidade. Vamos dar um exemplo para nós sermos mais didáticos e mais objetivos e claros. Por exemplo, ocorreu uma queda de um avião. Só um minutinho que eu vou ter que segurar aqui, que isso está escorregando. Ocorreu a queda de um avião e houve apenas um sobrevivente. Todos morreram e houve um sobrevivente. Aquele que acredita na corrente do determinismo, né, ele dirá que isso ocorreu porque uma série de causas levaram a isso, levaram a esse resultado. Se outras causas tivessem ocorrido, esse acidente não teria acontecido. Agora, aquelas pessoas que acreditam na corrente do fatalismo, ele diria o quê? Que o destino de todas as pessoas já está traçado por um ser, por uma força superior, né, e nada pode ser feito para alterar. Então, vai dizer assim, se aquele não morreu, é porque não estava destinado ele morrer num acidente de avião. Né? Então, é uma sutileza, né? Essas duas correntes. Mas, deixa eu ver o que eu botei aqui. Eu faço anotações e eu esqueço, tá? Não, é isso mesmo. Então, a questão que não quer calar. Qual das duas vias a doutrina espírita é adepta? Fatalismo, determinismo, nenhuma delas. A doutrina espírita ela vai para uma terceira via. A doutrina espírita ela nos traz o conhecimento da programação espiritual. Nós temos planejamento reencarnatório, e aí nós temos que lembrar rapidamente dos princípios básicos da doutrina espírita, qual nós acreditamos, que existe um Deus. Acima de tudo, há um Deus. Nós somos espíritos imortais. Fomos todos criados, simples e ignorantes, todos iguaizinhos, né? Tão bonitinhos, né? Neutros. E fomos colocados para a jornada evolutiva. E, nesse caminhar, cometemos acertos, cometemos muitos erros, e precisamos, através da reencarnação, retornarmos para nos reajustarmos à lei divina, porque, se nós estamos sofrendo consequências, é porque, em algum momento, ou cá entre nós, em muitos momentos, na maioria dos momentos, nós andamos do sentido contrário à lei divina. Então, nós temos o conhecimento da programação espiritual. E aí, nós temos o livre-arbítrio. Aquela condição que nem o determinismo, nem o fatalismo levam em consideração. E aí nós vamos iniciar, lembrando também o que a doutrina espírita nos diz
de fatalidade, só para nós já abrirmos o nosso conhecimento e abrirmos o estudo das perguntas. Os Espíritos nos dizem que fatalismo, fatalidade, para nós podemos analisar sob dois prismas. Enquanto espíritos imortais que nós somos, como criados simples e ignorantes, existe um único fatalismo, uma única fatalidade para nós: sermos puros e felizes, caminharmos ao encontro desta felicidade. E enquanto espíritos encarnados na Terra, qual é a nossa fatalidade? Qual a única certeza que nós temos, gente? Vamos ver se alguém vai responder. Qual a única certeza que eu tenho enquanto encarnado? Hã? A morte, muito bem. Nós vamos morrer. Então, isso aí é incontestável. Então, enquanto espíritos libertos da matéria, a nossa fatalidade é sermos felizes. E enquanto espíritos encarnados na matéria, claro que uma coisa não anula a outra, que nós continuamos sendo o mesmo ser, mas na matéria, quando nós olhamos a matéria, a única certeza que nós temos é que nós iremos morrer um dia. Combinados assim? Entendemos? Estou ficando rouca, meu Deus. Então, Kardec inicia as questões aos espíritos superiores a respeito dessa temática, fatalidade. Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados. Aí a gente vê que não está falando de determinismo, né? Por isso que eu falei que aqui nós vamos falar fatalismo, tem hora que fala determinismo, mas nós vamos entender que quando ele faz esse questionamento, é quando você já está fadado a passar por uma determinada situação e não tem jeito. O quê? Inexorável. Muito bem, aprenderam, viu? Aprenderam com o meu erro e eu não aprendi, olha só. Né? Inexorável. Né? Não muda, não vai mudar. Então, o fatalismo, o determinismo, eles trabalham com isso, com essa certeza que não adianta fazermos nada, porque nós já temos, né, um destino, vamos assim dizer. Então, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? É a questão que nós já fizemos no início. Kardec está perguntando aos espíritos. Então, quer dizer que tudo na vida é pré-estabelecido, é fatalidade? E, neste caso, então, se for, o que vem ser o livre-arbítrio, a liberdade? É o capítulo que nós estamos estudando, né, sobre a lei de liberdade. E os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição e que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo, eu vou retornar aos pouquinhos, tá? Não quero que ninguém decore, não, mas só vou ler todinha para fazer mais sentido. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, de qualquer obstáculo. Então, os espíritos superiores
eles iniciam essa resposta falando assim: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova, para sofrer. Então, quando ele fala isso, ele está falando de uma programação geral, né? Um objetivo geral. Por exemplo, eu preciso, vamos ver, tanta coisa que a gente precisa, né? Mas eu preciso ser menos orgulhoso, menos prepotente, porque eu utilizei muito mal os meus recursos financeiros, materiais em vida passada, e eu pedi, porque nós temos a programação reencarnatória. Nós podemos escolher, né, as provações que nós iremos passar. Claro que, vamos abrir um parênteses aqui, né, que existem, né, as reencarnações compulsórias. As reencarnações compulsórias referem-se àqueles irmãos que não têm a mínima condição, a condição espiritual para fazer as suas escolhas. Aí, a espiritualidade, né, os espíritos amigos, sob a égide, né, do nosso Pai maior, orienta esse irmão para esse processo reencarnatório. Mas a grande maioria de nós já tem a condição e consciência de passar por determinadas, passar pelas escolhas das provas que nós iremos passar. E lá na espiritualidade, os nossos mentores, os nossos orientadores vão nos conduzindo. Olha, eu acho que não seria muito bom você fazer isso aqui, porque eu acho que você não iria suportar ainda. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós ficamos valentes, né? Nós achamos que nós suportamos tudo, porque nós já nos libertamos disso aqui. Porque enquanto nós estamos aqui, nós acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Tá? Tem dia que bate uma dúvida, tem dia que, será que é bem assim mesmo? Será que, né? Ainda mais quando o calo da gente aperta, né? Então, mas na espiritualidade, não. Nós ficamos valentes, né? Hoje, no nosso grupo de estudo, né, Angelã? Nós lemos uma página que a Angelã trouxe para nós de um espírito que pediu várias provações, né, para reencarnar, com várias doenças, paralítico e tal. E os espíritos falam: não, você não vai fazer isso, não. Você vai ser espírita e vai trabalhar na casa espírita com a mediunidade. Isso vai ser muito bom, vai ser muito fácil, né? Então, tá bom, é isso que eu vou fazer? Tá? E veio e falha, através do seu orgulho, né? Acaba abandonando a tarefa, e não só espíritas, como católicos, como qualquer religião, a pessoa acaba, quando esbarra com a sua maior dificuldade, ele não suporta. Então, quando nós estamos na espiritualidade, é tudo, vou conseguir. Mas não é bem assim. Não é bem assim que as coisas se operam. Então, na verdade, quando os espíritos respondem assim, que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz para determinada prova, isso já não se trata da utilização do nosso livre-arbítrio? Mesmo que o nosso livre-arbítrio esteja limitado, porque nós temos estudado aqui o Livro dos Espíritos, nessa questão específica, e nós vemos que não existe liberdade absoluta. Não existe, em hipótese nenhuma. E especialmente no que tange essas nossas escolhas. Porque nós somos, meus amigos, meus irmãos, extremamente comprometidos. Nós somos espíritos milenares, extremamente comprometidos com os nossos erros, com os nossos desvios em relação à lei divina, à lei de Deus. Então, a espiritualidade não pode abrir um leque, por quê? Isso é misericórdia. Porque nós não damos conta, não damos. Então, é melhor menos um pouquinho, né? Menos. Faz o que você vai dar conta agora.
mas dá conta direito, dá conta legal. Então, quando ele fala essa questão de fatalidade, mas na verdade já não é mais fatalidade. Eu já utilizo da minha liberdade, do meu livre-arbítrio, para que eu escolha as provações. Aí eu vou escolher a família, vou escolher a profissão, vou escolher o ambiente que eu vou nascer. Então, muitas coisas eu posso escolher, né? Me é concedido pela misericórdia de Deus. Bom, ou seja, os nossos olhos míopes, encarnados e sem nenhum conhecimento das leis que somos regidos, chamamos isso de fatalidade. Porque nós estamos sujeitos, cada um de nós, se for olhar para a sua vida, nós percebemos que nós estamos dentro de uma teia, né? De uma teia, de uma problemática específica ou de várias problemáticas. E nós não conseguimos nos afastar dela. E por quê? Foi escolha. Nós precisamos resolver aquela situação. Então, a nossa liberdade, ela realmente é estreitinha, ela é estreita. Mas, se nós estamos passando por essa dificuldade, é porque o Senhor das nossas vidas nos disse que esse é o caminho, esse é o melhor caminho para nós nos ajustarmos. E em relação, né, à utilização do livre-arbítrio, os Espíritos aqui também nos dizem, em sua resposta, que nós podemos utilizá-la em relação a duas questões. Primeiro, em relação à matéria, como nós já falamos. Nós escolhemos... fiquei tonta. Nós escolhemos o que nós vamos passar, as nossas provas. Então, é a matéria, é o que nós vamos passar por aqui. Mas existe um outro que ele nos lembra, que é em relação aos aspectos morais, né? Então, durante toda a vida de encarnados, nós temos a utilização do nosso livre-arbítrio, né? Nós temos falado muito sobre isso. O dia inteiro nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, desde a hora que acordamos. Vou acordar, vou tomar café. Vou tomar café com leite, comer pão com manteiga, pão com queijo. O tempo inteiro nós estamos fazendo as nossas escolhas. Vou fazer o bem, vou fazer o mal, vou agir no bem, não vou agir, vou me omitir. Então, tudo isso... E todas essas questões morais, elas vão influenciar o nosso planejamento reencarnatório. Ou seja, não existe a fatalidade total, absoluta, ao reencarnarmos. Nós temos uma programação, algo que nós precisamos passar, um objetivo central, basicamente um objetivo central, porque a gente não dá conta de tudo, também que nós precisa se acertar, mas tudo pode ser modificado. Questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procede. Não lhes estará no destino o infortúnio? Alguém conhece alguém assim, gente? Perseguido pela fatalidade? A pessoa passa por uma situação, aí passam 2 anos, a situação está repetindo, daqui a pouco a situação repete novamente. É só comigo aqui que acontece isso? Acontece, né? Então, nós sabemos exatamente, né, aonde aperta o nosso calo, aonde está a nossa programação reencarnatória, aonde nós precisamos fazer os nossos reajustes, né? Então, quem não conhece, né, alguém que passou por uma doença, ficou jóia, beleza, daqui a pouco a doença retorna, mais sofrimento, né? Às vezes cura, e aí daqui a pouco é outra doença, ou problemas financeiros, a pessoa anda naquela roda viva, recuperei, daqui a pouco antes está vendo a pessoa com o mesmo problema, aquela mesma problemática, ou N situações que a vida vai repetindo, né?
E eu tenho certeza que, enquanto eu estou falando isso, cada um dos senhores está lembrando o que se repete, né? Muitas e muitas vezes em suas vidas. E os espíritos respondem: são talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que a mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Aquela história, né? É muito fácil nós jogarmos para o destino, para a fatalidade, determinismo, o que vocês quiserem utilizar, né? A responsabilidade dos nossos atos. E os Espíritos nos dizem aqui, né, que a mais das vezes é apenas consequência dos nossos atos, das nossas falhas, né? E Kardec coloca uma nota aqui dizendo o seguinte: as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes a sorte ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, a influência dos espíritos, hein? Mas também o é que podemos sempre forrar-nos, evitar-nos essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando mais. Kardec quase dá um alívio para a gente aqui, né? Ele disse assim, às vezes, né, esse jeito meio torto de você ver, de você não aceitar as coisas, muitas das vezes é a influência dos espíritos. Então tem quem eu, né, botar na conta de alguém, né? Mas não, mas depois ele continua. Mas mesmo, né, esses espíritos que querem nos influenciar, nós temos condição de afastá-los através dos bons pensamentos, das práticas de caridade, de amor, enfim, né, de tudo aquilo que a gente escuta sempre aqui na Casa Espírita. É fácil? Não, né? Não é fácil. O Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele nos diz o seguinte: não acuses a Deus em tempo algum quando vires pessoas perseguidas pela fatalidade. Alguém faz isso? Aquele ali vive reclamando que está duro, que está com problema financeiro, mas também, né? Olha ali, carro novo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aquele ali vive, né, reclamando que está doente, está com problema de saúde, mas também bebe sem parar, fuma sem parar. O Espírito Miramês está falando o seguinte, né? Quando vês uma pessoa perseguida pela fatalidade, que a gente não acuse, porque em muitos casos elas mesmas pedem sua continuidade para o bem de todos. E muitas outras que sofrem a fatalidade, que desejam sair dela e não podem. Tem o livre-arbítrio diminuído, nós já falamos sobre isso também, né? Muitas das vezes nós não temos a condição, né, de nos libertarmos de tudo o que nós gostaríamos, porque nós temos a nossa liberdade ainda condicionada por quê? A nossa própria condição, né? Estão em processo que a lei usa para educá-los. Não há nada errado, tudo se funde na grande escola de Deus para o bem da humanidade. Então, o que jamais nós podemos e devemos fazer, meus irmãos, é fechar os olhos e não auxiliarmos, né, aqueles que estiverem ao nosso redor, aquela possibilidade que estiver ao nosso alcance de auxiliar o outro em situações difíceis, né? Não sejamos os juízes do infortúnio alheio, né? Lembremos o que Jesus nos ensinou: ama ao próximo como a si mesmo. Faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse você mesmo. Então, ama, né? Auxilia e continua a sua caminhada. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade?
tem vários exemplos. Nós falamos da doença, né? Às vezes a pessoa adoece, recupera de uma determinada doença, e pouco tempo depois essa doença retorna e vem a falecer. Ou um acidente, a pessoa sofre um acidente de carro, por exemplo, e aí bateu o carro, não aconteceu nada, vai sair para ver o que era, passa um carro, atropela e vem a desencarnar. Então, ele está dizendo que finalidade tem essas coisas, né? Para que serve isso aí? Aí os espíritos vão repetir o que nós estamos falando desde o início. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar. Então, só o momento da morte mesmo. Se aquele fosse o momento da morte daquele irmão, ele morreria. Se não, né, não aconteceria. Então, Kardec faz um desdobramento dessa pergunta. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morremos? Então, qualquer perigo me ameace, mas se não é minha hora, eu não vou morrer, não? O Kardec estava querendo, né, ter certeza disso. Não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolher tal ou qual existência. Então, os espíritos nos afirmam que nós não morremos. Aquela história, ninguém morre antes da hora. Né? Ninguém morre antes da hora. Quando chega a minha hora, é a minha hora. Então, e ele diz que, muitas das vezes, ele diz que Deus já sabe como nós, né, morreremos, porque Deus sabe tudo, onisciente. Né? Ele sabe quando cai um fio do meu cabelo, porque nós estamos interligados nessa rede cósmica. Então, ele sabe. E ele diz assim, e muitas das vezes o homem também sabe, tem o pressentimento, né, de como vai morrer. E como ele tem isso? Porque ele tem no seu registro, porque ele participou do seu planejamento reencarnatório. Né? Então, a única fatalidade enquanto encarnados, como já dissemos, é a morte. E nós poderíamos dar tantos exemplos que Jesus nos deixou nesse sentido. Nós temos, por exemplo, o Lázaro, as curas que o Mestre realizou. Né? Nós temos Lázaro como exemplo aqui. Se não fosse o poder do Mestre, ele estaria lá. Mas Jesus, né, o retirou daquela situação, o trouxe de volta para a vida, passou por muitas experiências, mas o que aconteceu com Lázaro? Alguém é amigo de Lázaro aí? O que aconteceu com Lázaro, gente? Morreu, né? Então, assim, Jesus curou, teve um tempo, teve a experiência, mas Lázaro morreu como todos os outros que foram curados. Você está lembrando daquela Morreu, né? Aquele programa de TV que os mais novos nem devem conhecer, né? Morreu, né? Então, morreu. Né? Jesus não veio derrogar a lei, em hipótese nenhuma, né? Então, vamos à questão 854. Só faltam 10, gente. Mentira, faltam 4 só, tá? E são pequenininhas. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Olha que pergunta, né? Já que eu vou morrer mesmo, então não preciso fazer nada para evitar a morte, né? Kardec querendo aproveitar a vida, né? Vocês sentiram aqui, né? Então, né? Não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito, com a finalidade de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê antes do tempo. Né? Então, quantas vezes nós já ouvimos as pessoas falarem assim, vou fazer isto ou aquilo, vou beber muito, vou fumar muito, porque eu vou morrer mesmo. Né? Vou morrer mesmo. Não conhece a reencarnação, né? Ai, coitado, né? A responsabilidade que nós temos, né, com o nosso corpo, com esse instrumento que Deus nos deu, o equilíbrio em tudo na vida.
o equilíbrio e tudo, e a busca de sermos saudáveis, sem exagero, né? Malhar 20 horas por dia não precisa disso, mas, né, mantermos saudáveis, né? O cuidado com os excessos, né, que por vezes nos coloca em situação de suicidas involuntários, né? A má utilização, o excesso de tudo, comida, bebida, falar mal, maus pensamentos, tudo que tem excesso, que vai consumindo a nossa energia vital, o nosso fluido vital, aquela carga que nós recebemos para ficar nesse planeta por um determinado tempo. É isso que nós estamos falando. Nós recebemos uma carga energética, fluido vital, para que a gente permaneça aqui por um tempo para cumprir aquele nosso planejamento e depois partirmos. Mas com os nossos exageros, né, com a falta de equilíbrio, nós vamos desgastando essas energias. E aí, quando a gente chega do lado de lá, são chamados de suicida, não gostamos, né? Mas involuntários, né? E o Espírito Miramês nos diz que devemos tomar precauções em tudo na vida, para evitarmos o pior que nos possa acontecer. A prevenção, por vezes, é sugerida pelos espíritos amigos. Olha que bonito, né? Os espíritos amigos vêm nos orientar. A misericórdia divina, meus amigos, nunca nos abandona. Se nós estivermos, né, preparados, harmonizados, com a sintonia, né, com a espiritualidade de amor por os espíritos superiores, nós vamos receber os melhores conselhos. E o Espírito Miramês nos diz isso aqui, olha. A sugestão é sugerida, a prevenção é sugerida pelos espíritos. Às vezes eles nos alertam, né, por alguma situação. Essa semana eu encontrei com uma companheira lá em Juiz de Fora, que nós fomos no encontro lá, e a companheira passou por uma situação de saúde muito delicada, e a família de Juiz de Fora, e graças a Deus hoje ela está muito bem. Mas ela me falou o seguinte: Lucinha, se não fosse os trabalhadores de Jesus, eu não teria descoberto a doença, porque eu não tinha nada. Mas um dia, assistindo a reunião pública, me veio a intuição para eu pesquisar alguma coisa. Pesquisou, já estava com um estado de câncer avançado, passou por um processo muito doloroso, mas hoje, graças a Deus, ela está lá, junto com a família de Minas. Então, olha só, né, a confirmação disso aqui que os espíritos nos falam, né? Ele fala assim: a prevenção, por vezes, é sugerida pelos espíritos amigos para que possamos nos livrar do determinismo ou do fatalismo. Quando ele diz isso, é para nos livrarmos daquela situação da nossa escolha, né, da nossa prova, para auxiliar, porque ele diz o seguinte: pois a evolução da alma faz com que ela possa mudar de rumo, sempre para melhor. Então, nós podemos mudar o rumo das nossas vidas, nós podemos mudar o rumo das nossas provações. É verdade que algumas coisas não são permitidas que nós modifiquemos, mas nós não sabemos o quê. Então, vamos tentar fazer o melhor para nos melhorarmos. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Está perguntando, né? Às vezes a gente passa por situações perigosas, sobrevivemos a ela, né, e saímos ilesos, né, fisicamente. Os espíritos respondem o seguinte: o fato de ter a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Ele é um pouquinho maior, mas eu vou cortar aqui porque já dá para a gente entender, né? Ele nos diz o seguinte, que muitas das vezes nós passamos
por situações de perigo. Vamos dar, mais uma vez, o exemplo da doença, né? Quantas pessoas nós não conhecemos que tiveram à beira, né, da morte, né? Eu conheço muita gente, porque a gente pedala, né? Muita gente que foi salvo pelo pedal a partir de uma doença. Companheiros que infartaram porque trabalhavam demais, só pensavam em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Outros que não tinham tempo, né, para se dedicar a uma atividade física. A doutrina espírita, né, que renova o nosso ser. Então, muitas das vezes, no momento de dor, a gente vai buscar uma atividade física, a gente vai buscar um templo religioso, a gente vai buscar um trabalho no bem. Então, esse foi o objetivo de nós passarmos por aquele perigo naquele momento, porque nos trouxe a reflexão, né, de modificar as nossas vidas. O medo da morte, o medo de deixar a família, o medo, isso movimenta a gente. É o que a gente diz que de vez em quando a espiritualidade nos dá um empurrão. A gente não quer sair do lugar, eles empurram mesmo, né? A gente empurra, a gente cai, e aí a gente reflete. Se não for pelo amor, é pela dor. 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. O Espírito Miramês nos diz o seguinte: temos como que um livro dentro de nós, que devemos escrever e que estamos escrevendo pelas nossas vidas. Então, nós somos um arquivo, né? Está tudo marcado no nosso perispírito. Se combinamos determinado tipo de vida a levar na Terra, somos inspirados por esse registro para que possamos vivê-la. Então, no fundo, né, nós temos algumas ideias, às vezes passam, né, na nossa tela mental um desejo muito forte. Hoje, quando eu estava fazendo isso, eu lembrei que a gente tem uns sonhos doidos, né? Eu tinha sonho de ser funcionário do Banco do Brasil. Eu tinha sonho. E eu passava, talvez meu marido lembre, eu passava, muito antes de começar a estudar pela agência do Banco do Brasil, passava e falava assim: me aguarde. Me aguarde. E passei 30 anos naquela casa e fui muito feliz lá. Então, assim, alguma coisa nesse meu registro, né, lembrava que eu teria que passar por ali. Pode dizer que eu sou maluca, né? Sonho de doido, ser bancário, né? Pode ser que vocês estão pensando, mas eu fui feliz lá. Eu fui muito feliz, fazia o que eu gostava de fazer. Claro que com estresse, mas qual profissão não tem estresse? Eu acho que não existe, né? Todas têm o estresse, tem o pós, tem o contra. Mas quando eu li isso aqui, eu lembrei. A única coisa também que eu lembro assim, de ter passado assim. E outra, uma intuição muito forte também. Eu nunca me vi como mãe de menino, sempre me vi mãe de menina, e de fato tive 2 meninas. Então são alguns arquivos, algumas coisas, né? E se vocês pararem para pensar, com certeza a vida de vocês também vai ter isso, né? Então, as lembranças que se sucedem em nossa mente vêm mais ou menos, isso é o Espírito Miramês ainda falando, mais ou menos com clareza, isso de acordo com a elevação da alma. Então, assim, eu só pude, né, lembrar que ia trabalhar no banco, mas tem gente que tem uma clareza, que sabe, que olha, né? Tem uma amiga nossa também que nós encontramos em Juiz de Fora, é outra amiga, meu Deus do céu, eu falo de tanta amiga que não vai dar hora para terminar, né? Mas uma vez ela nos contou que a forma que ela conheceu o marido dela. Ela estava numa sala tocando piano. E o marido chegou, ela estava de costas, ele virou para um amigo dela e falou, para o amigo dele, e falou assim: está vendo aquela moça que está tocando piano ali? Eu vou namorar com ela, vou casar com ela. Ele nunca tinha estado com ela. Então, né, quem pode ser direcionado assim, né? Pode, né? Algumas lembranças vagas, né?
cada ser humano tem uma missão a cumprir na face da Terra, né? Então, esses que recordam minuciosamente, né, o tipo de vida que escolheram, eles têm mais responsabilidades também, né? Porque eles têm que cumprir aquilo com o qual eles se comprometeram na espiritualidade. 857, quase, hein, gente? Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Olha a pergunta de Kardec. Diz que tem determinadas pessoas, determinados indivíduos, que eles enfrentam um perigo tendo a certeza que eles não vão morrer naquele momento. Eles têm a certeza. E aí eles se enchem de uma força, né? E os Espíritos nos dizem, muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Então, ele diz, pode acontecer, sim. Uns às vezes, preveem que está chegando a morte, e outros que não é o momento da morte. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir ou lhe fortalecerem a coragem nos momentos que mais dela necessita. Pode vir-lhe também a intuição de que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, ele está dizendo que existe isso sim. E que essa intuição, ela vem da espiritualidade, amiga, né? E também do seu próprio espírito, dos arquivos, como nós falávamos, né? Então, quantas histórias nós não temos de irmãos que contam, né? Que tiveram a certeza que não seria o fim, né? E se encheram de coragem para enfrentar, para ajudar outras pessoas, né? Eu fico vendo os bombeiros, né? Auxiliando, entrando em casas em chamas. Quanta coragem não tem esses homens, né? E outros também que narram, que sentem que está perto o seu fim. Né? Muitas pessoas doentes já vão se pressentindo, já vão sendo envolvidas pela espiritualidade. Né? E o Miramês nos diz o seguinte, podemos ter o pressentimento do nosso fim quando na Terra. No entanto, o nosso dever é procurar por todos os meios que nossa vida se prolongue cada vez mais, pedindo a Deus que nos abençoe para que essa continuação seja útil no esquema da luz. Então, gente, assim, se alguém pressentiu que vai morrer, não se entrega à morte não, tá? Vamos continuar servindo, vamos continuar auxiliando, porque às vezes também pode ser um espírito ruim, como diz Marcelo, um encosto, né? Que vem só para perturbar a gente, né? Sabe lá? Então, vamos trabalhar, porque, na dúvida, né, o trabalho no bem sempre é o melhor remédio. Né? E aí ele nos lembra que nós já foi falado, que nós assumimos compromisso no mundo espiritual, mas que a bondade de Deus pode mudar os nossos destinos, porque Ele encontra, né, em todo o comando da vida. Então, se nós estivermos, né, muitas vezes nos superando, né, naquilo que nós nos comprometemos, muitas das vezes, quando nós realmente descobrimos o caminho do bem, o caminho do amor, as coisas mudam em nossas vidas, né? Porque Deus está atento, Deus é o Senhor das nossas vidas, né? Nós estamos caminhando, né, a caminho da luz, nós somos seres que fomos feitos para a felicidade. E a última, 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Eu achei essa pergunta tão interessante, gente. Ele quer saber por que aqueles que pressentem a morte, né, eles não a temem, ou temem menos do que os outros. E os Espíritos nos dizem, quem teme a morte é o homem, e não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende-se ela a sua libertação e espera. Ou seja, né, entende que nós estamos aqui de passagem, que nós somos seres espirituais, né, numa estadia corporal, num momento provisório. Né?
E aí, Miramês diz: quem teme a morte é o homem da terra, pelo condicionamento em que se encontra, principalmente os que gozam as ofertas da matéria. Então, aqueles que estão totalmente direcionados, né, para as coisas materiais, aqueles que não entendem, né, não se veem como espíritos em experiência, né, como espíritos imortais que nós estamos falando aqui, né, desde o início, né, eles têm mais dificuldade e temem, de fato, a morte. Então, ele diz: o homem espírito não teme o momento de partir para o lugar de onde veio. Olha que bonito, né? Porque é retorno. Né? A morte é o retorno, porque nós temos o nosso olhar, né? A nossa visão enquanto encarnadas, ela é meio míope, né? Ela é totalmente míope, então nós não conseguimos vislumbrar muitas coisas, né? A importância de tudo que nós passamos para a nossa corrigenda. Então, companheiros, roguemos a Deus, né, que nos abençoe, e que nos nossos esforços de transformação moral, né, o Cristo seja sempre a nossa bandeira, que o Cristo seja o nosso caminho, a nossa verdade, como ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelos seus exemplos, né? Senão pelos seus ensinamentos, né? E se hoje nós estamos aqui, né, sentados numa noite, né, buscando conhecimentos, é porque, na verdade, nós já estamos caminhando. Então, muita paz a todos. Gratidão. Queremos agradecer a nossa irmã Lúcia, né, que conseguiu cumprir a missão, né, Lúcia? Estava aqui pensando que se você escolheu, né, essa prova de fazer essas questões todas do Livro dos Espíritos. Eu pego Marcela. Eu pego Marcela, né? Tá bom. Tem um recadinho que alguém esqueceu alguma coisa na mesa da cantina. Então, quem acha aí que perdeu alguma coisa, quem foi lá, né, depois dá uma olhadinha, tá? Então, Lúcia cumpriu com louvor, queremos agradecer, né, pelas reflexões dessa noite. Deu tudo certo. E queremos, então, né, antes da gente partir para a prece, lembrar, né, do momento do passe, da necessidade do nosso silêncio, né, de estarmos realmente aproveitando esse ambiente, né, porque o passe, na verdade, começa também aqui, né, no momento em que a nossa mente se liga nesses ensinos, que são com certeza importantes, vão influenciar muitas vezes, né, na nossa forma de olhar a vida, nas nossas escolhas. Então, que possamos silenciar, porque o silêncio também é prece. Então, pedimos à nossa irmã que faça a prece para que nós possamos passar para a segunda parte. E agradecemos a todos os internautas que nos acompanham de seus lares, a todos que aqui estão, rogando a Deus que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz. Muito obrigada. Então, vamos orar. Sempre convidamos os companheiros, né, se colocarem numa posição confortável, né? Vamos relaxando a parte superior, vamos apacentando os nossos corações, buscando uma respiração lenta e profunda. Vamos sentindo nosso batimento cardíaco, desacelerando. Buscar para a nossa tela mental uma imagem que nos traga a paz, seja uma paisagem, seja a figura do nosso Mestre Jesus, com seus braços abertos a nos envolver com a sua paz, com o seu amor, e agradecer a oportunidade de mais uma noite nesta casa, de mais uma noite de reflexões, que possamos, Senhor, sairmos daqui encorajados, fortalecidos, Senhor,
não obstante saber das dificuldades, das dores que cada um de nós traz, das nossas marcas. Mas precisamos lembrar sempre que Deus é Pai, Deus amor, misericórdia e não nos abandona em momento nenhum. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo Jesus, gratidão pela doutrina espírita em nossas vidas. Pedimos também, Senhor, por tantos irmãos que estão nas cadeias públicas, nos hospitais, nas ruas, Senhor. Quantos irmãos estão nas ruas? Tantas vezes nos sentimos impotentes, Senhor. Mas saiba que o nosso amor, a nossa misericórdia, nós estamos enviando neste momento, para que envolvam todos esses nossos irmãos, que além da miséria material, também vivem sob a miséria espiritual, que muitas das vezes nem conhecem a Ti, Senhor, não conhecem Jesus, mas sabemos e temos a certeza, Senhor, que mesmo assim Tu estás com eles. Auxilia-os, Pai, que as nossas vibrações de alguma forma possam auxiliá-los e que eles possam vislumbrar a beleza, Senhor, a beleza do Seu amor incondicional. Rogamos também, Pai, que todos os nossos companheiros que aqui estão tenham um excelente retorno aos seus lares e que esta paz, esta energia que ora permeia em nossos corações, em nosso ser, possa também estar em nossos lares, juntamente com os nossos amores. Assim